Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor sobre sua vida, sobre sua casa. Hoje a gente vai mais uma vez aproveitar a palavra que nos foi confiada e vamos ser renovados por ela, que ela seja renovadora e gloriosa sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Porque a palavra é tudo que precisamos, né? Principalmente nesse momento. A gente for acompanhar as notícias aí, são sempre negativas, né? A gente tem visto uma chuva de notícias que vem para tirar a esperança do povo, né? Mas nós estamos firmados no nosso Senhor, na sua palavra, e a esperança vem dele, a nossa expectativa está no Senhor. Então, independente do momento ou circunstância, se alegre, porque o Senhor é a nossa força. Amém, gente? Eu quero deixar com vocês aqui o Salmo, no livro de Salmos, 79, Salmo 79, verso 70, diz assim: também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas e o tirou do cuidado dos que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. São dias difíceis e tenebrosos, onde o povo tem se desesperado e procurado resposta em todos os lugares, né? Alguns em isolamento, alguns ainda indo trabalhar, mas com medo de adquirir o vírus e todas as notícias negativas. Então, o povo cria uma expectativa de achar uma resposta para tudo isso, né? E Deus tem preparado os seus para dar uma resposta para a humanidade. Deus tem preparado os seus eleitos para dar uma resposta para o meio que estão inseridos, para a igreja, para a população, para aqueles que estão ao seu redor. Deus tem te preparado, Deus tem me preparado. E esse texto tem trabalhado muito no meu coração nesses dias, em relação a Davi, um rei eleito. Mas o que nos chama a atenção é que Davi foi eleito no fundo do quintal de casa. Davi foi escolhido como rei dentro de casa. Tá entendendo, irmãos? A responsabilidade de Davi era cuidar dos animais de seu pai. Era a responsabilidade de Davi o que foi imposto pelo seu pai. Seu pai colocou ele para cuidar dos animais, das ovelhas, limpar ali o esterco, ali as fezes dos animais, cuidar dos animais, proteger os animais. Era a missão de Davi. E o que chama atenção é a lealdade de Davi para com seu pai e com o trabalho que lhe foi imposto. Davi tinha zelo. Davi tinha um apreço pelas suas responsabilidades. E isso chamou a atenção de Deus. Isso atraiu a atenção de Deus. A excelência no trabalho, na responsabilidade. Nós conhecemos a história de Davi, o grande rei, o grande guerreiro. Se a gente for olhar a história de Israel, até hoje, todo lugar tem um memorial de Davi, o nome de Davi, né? Davi foi o cara, irmãos, foi o cara. Mas antes de ser quem foi, ele começou em algum lugar. Ele teve princípios, ele teve fundamentos que foram estabelecidos num lugar pequeno, no fundo de um quintal. E só um homem com o coração como o de Davi, que trabalhou como trabalhou, pode chegar onde chegou. E a excelência, o zelo, chamou a atenção de Deus. Por quê, irmãos? Porque a verdade é que nós somos chamados à atenção. O que nos chama a atenção? Dons, manifestação, resultados. Mas Deus não trabalha com os nossos olhos. Deus não enxerga como nós enxergamos. Porque o dom, ele diz o que a pessoa faz. Agora, o caráter diz quem a pessoa é. E os dons atraem a atenção dos homens, mas o caráter atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus para a casa de Davi, para a vida de Davi, foi o coração que Davi carregava, o caráter que Davi tinha construído.
dentro de um processo. O trabalho árduo, o comprometimento, o zelo, a lealdade, porque Davi via seus irmãos sendo honrados ao seu lado, grandes guerreiros, soldados, aplaudidos no meio de sua casa, e era sempre ele o excluído, o isolado, aquele que era deixado de canto. Mas nem por isso ele abandonou a excelência, nem por isso ele abandonou o carinho e o cuidado com o seu serviço, a sua responsabilidade. E nós precisamos entender isso. O que você tem feito com aquilo que lhe foi imposto? Nós voltamos para nossa casa e paramos, né? Hoje não podemos fazer trabalhos grandiosos nas nossas congregações. Talvez trabalhos que tínhamos um plano, projetos que queríamos fazer, e tudo foi paralisado. E talvez seja somente para entendermos não o que estamos fazendo, mas como estamos fazendo. Porque Deus pode te pegar aí, no fundo de um quintal, fazendo um trabalho simples para a sua casa e te colocar num lugar alto. Mas tudo depende da excelência que você tem feito. Tudo depende do comprometimento que você tem tido e o seu caráter. Porque o caráter, sim, atrai a atenção de Deus. Os dons vão sempre atrair multidões, mas o caráter atrai a aprovação de Deus. Tem um provérbio, Provérbios 10, verso 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O conhecimento, olha que interessante isso. Olha quão forte é esse provérbio. O conhecimento, aparentemente, ele parece algo ser uma recompensa. Eu ser conhecido é como se fosse uma recompensa da parte do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo assim, a integridade. Olha, preste atenção no início. Quem anda em integridade, este estará seguro. Agora, aquele que perverte, aquele que se desvia dos bons caminhos, aquele que manipula as coisas, aquele que mente para chegar em algum lugar, aquele que não mede esforços e pisa nos outros para chegar no lugar que a sua ambição quer chegar, esse que não tem limites, não tem zelo, esse será conhecido. E parece ser uma recompensa, mas não é. Porque ele manipulará, ele mentirá para chegar onde quer chegar, e ele pode até chegar. Só que pode ter certeza, o Deus justo, o justo juiz, julgará essa causa. O Deus justo juiz apresentará este que hoje é conhecido, mas foi um reconhecimento manipulado, onde perdeu princípios. Ainda que ele se torne conhecido, a sua fama também ficará conhecida, como manipuladora, como mentiroso, como perverso. É isso que a Bíblia diz. Agora, aquele que é íntegro, aquele que é leal, aquele que tem caráter, esse, o Senhor garante segurança para ele. Você está entendendo? Porque visibilidade, ela gera ataque. E alguém íntegro pode se tornar alguém visível. E quando o ataque vier, o Senhor lhe promete segurança. Agora, aquele que é perverso, ele não terá segurança. Ele será contra-atacado e o Senhor não tem segurança para ele porque os seus caminhos foram perversos. Então, preserve a sua integridade. Você chegará aonde o Senhor tem para você. Você chegará no lugar onde Deus colocou no seu coração, mas preserve o seu caráter, preserve a sua dignidade, preserve a sua irmandade, seja leal a quem caminha com você. Lealdade. Deus procura lealdade em seus filhos, porque um dos atributos de Davi era a lealdade. Ele começa sendo leal ao seu pai. Ele continua sendo leal aos animais que ele cuidava. A gente vê quando a Bíblia descreve ele matando urso, leão, para proteger as suas ovelhas. Ele dá a vida por aquilo que é responsabilidade dele.
lealdade. Aí ele continua depois que Samuel o unge como rei, e ele já não se torna rei de imediato. Ele agora tem um caminho a percorrer, mas a sua integridade é preservada, o seu caráter é preservado. E ele vai se deparar contra o gigante, a gente conhece a história. Ele é preparado, ele vai até o rei Saul e quer saber quem é aquele incircunciso, ou seja, aquele que não tem aliança. Quem é o incircunciso que tem a ousadia de tentar intimidar o povo de Deus, os israelitas? Ele se coloca à frente, diz: quem é esse louco? É a lealdade. Ele defende o povo, ele levantou uma bandeira, ele defende o seu Senhor. Então, para ele já não há mais medo, porque ele está disposto a enfrentar o que tiver de enfrentar, pela lealdade que ele carrega. Entenda como é gradativo, mas nesse processo de graduação ele não perde os seus atributos. Preste atenção nisso. Você pode sair de um quintal para um trono, mas não perca os seus atributos. Não perca a pessoa que Deus construiu no processo. Quando você sofreu, quando você padeceu, chorou, quando momentos difíceis bateram na sua porta, quando o mal tentou lutar e destruir a sua vida e você permaneceu, a igreja que foi do seu lado, o pastor, os obreiros, seja leal a estes, que quando tudo ia mal estavam com você, seja leal a esses. Não esqueça deles. Permaneça, seja leal e principalmente honre o seu Senhor. Levante a bandeira do seu Senhor. Davi enfrenta o gigante, o filisteu, vence, o Senhor da vitória. E todo o processo, a gente vê, mesmo diante de muitas lutas, a gente vê os triunfos de Davi, até chegar onde chegou. E quando o rei Saul começa a ter inveja de Davi, naquele processo de Davi já chegando ao conhecimento do povo, o povo começa a conhecer Davi, a conhecer o nome de Davi. Quando ele começa a se tornar popular, ele não perdeu a integridade, ele não perdeu o caráter que foi construído no campo, no quintal. E aí, Davi tinha tudo para derrubar Saul, mas ele disse: não tocarei no ungido do Senhor. Pelo contrário, ele honra Saul. Lealdade, irmãos, lealdade. Os infiéis, os desleais podem até chegar e se tornar visíveis ao público, mas o Senhor não lhes promete segurança. A gente precisa entender, chegaremos sim, mas a questão não é chegar, é permanecer. Permanecer. O que chama atenção no texto que a gente leu no livro de Salmos, ela vai dizer que Deus elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Deus achou Davi no fundo de quintal, na sua casa, trabalhando com o trabalho mais simples possível. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei qual tem sido os seus encargos, mas entenda que o que você faz para o Senhor. Seja pequeno, seja grande, mas faça com excelência, porque foi de lá que Deus tirou ele, de um pequeno trabalho, para colocar num lugar alto. Deus está te vendo aí. Deus está te vendo. Talvez você não está exercendo o seu ministério, mas está trabalhando em casa. Talvez você está sendo o pastor da sua casa hoje, o pastor da sua esposa, o pastor dos seus filhos, o pastor do marido, está sendo o pastor do lar, o pastor do trabalho. Faça com excelência, ame-os, zele por cada um deles, discipule, porque Deus está vendo o seu trabalho aí. Deus está vendo tudo que você está fazendo, talvez com dificuldade, sem recurso, sem apoio, sem suporte, talvez. Faça com excelência. Tudo que vier à tua mão, faça. Zele, se empenhe, porque Deus não está somente vendo os resultados que você tem dado. Deus está vendo o coração que você tem colocado nessa obra. Deus está vendo o seu caráter diante das
adversidades. Quando você teve tudo para se corromper, mas preservou a integridade, porque sabia que o Senhor estava olhando. Ah, mas todo mundo dá um jeitinho, todo mundo tem aquele jeitinho brasileiro, mas você não. Você é do céu, você é do reino. Você não vai dar o jeitinho brasileiro, porque você corre em suas veias um DNA do Senhor, corre em suas veias uma essência. Preserve isso. Não é porque todos fazem que você tem que fazer. Nosso país tem um número alto de corrupção por isso, porque num lugar onde o maior número é corrupto, quem chega tem a tendência de se corromper. Seja o diferencial, seja o Davi daí de dentro, seja o eleito de Deus, porque Deus tem preservado homens que têm sido fiéis. Deus tem preservado homens que mesmo com toda a corrupção, todo o embaraço, ele tem se sustentado na palavra e sido leal, preservado o seu caráter. O dia certo chegará, onde Deus tirará estes que estão cuidando das ovelhas no curral e os elevará ao trono. Colocará eles em lugares altos para que eles sejam modelo, para que eles possam ser vistos por todos. E o Senhor está dizendo no Provérbios que a gente deu, Provérbios 10, eu lhes darei segurança pela sua integridade. Seja íntegro. Davi, a pedra angular do ministério de Davi, era o seu caráter. Era o seu caráter, não eram os dons, não eram as qualificações, mas era o caráter dele, o coração que ele tinha. Tanto que Deus, quando Samuel vai levar o óleo para ungir, ele olha todos os irmãos e ele pensa, não é esse, não deve ser esse. E Deus fala, não é esse, não é esse, não é esse. Quando Davi chega e fala, é esse. Você viu com os olhos humanos, mas eu estou vendo o que você não vê, eu vejo o coração. Porque as habilidades humanas não convencem o Senhor. Os talentos humanos não convencem o Senhor. Mas um coração contrito e quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor não resistirá. O Senhor não resistirá a um coração contrito e quebrantado, rendido a Ele. Enquanto Davi apacentava ovelhas, ele salmodiava, ele criava salmos, cânticos que a gente lê até hoje, adorando o Senhor. O trabalho era duro, mas o coração era rendido ao Senhor. Talvez esteja difícil onde você está trabalhando hoje. A mudança que você quer no lugar que você está implantado talvez esteja árduo. A Bíblia diz, e vai continuar aqui, a gente vai ver o verso 71. E o tirou do cuidado dos animais que estavam prenhes, que estavam para dar à luz. Ou seja, fala de resultado. Quando ele teria resultados, os animais que nasceriam ali, quando ele ia ver a multiplicação das criações, Deus o tirou de lá. Talvez ele não viu frutos no lugar que ele estava. Talvez ele não viu os resultados, os animais que nasceriam do trabalho dele. Mas Deus levou ele para ver frutos em outro lugar. Lugar maiores. Talvez onde você está, você não teve os resultados que queria ter. Talvez você não viu nem nascer os frutos daquilo que você plantou. Deus te tirou antes. Mas seja leal, continue sendo leal. Porque onde Deus vai te colocar, lá você verá a mão do Senhor, o favor de Deus. Lá você verá todo o mover do Senhor. Então continue sendo leal. Aí ela vai continuar dizendo que Deus tirou de quando os animais iam dar à luz. Deus tirou ele nesse momento para apacentar Israel, para ser o pastor de Israel. Está entendendo como Deus pode mudar a sua vida no estalar de dedos? Em questão de momentos. Não se distraia.
tudo está paralisado, as coisas estão como estão, mas não se distraia. Olha como é que funcionou. Ele estava prestes a ver os animais darem a luz. Agora, de repente, Deus fala, vai apacentar uma nação. Porque o seu coração já está preparado para isso. Talvez as pessoas não vão reconhecer você, mas o Senhor sabe o momento certo de te reconhecer. Seja preparado, honre a Deus e honre as pessoas que estão ao seu lado. Porque homens íntegros, pessoas íntegras hoje são escassos. Não temos muito, não, essa é a verdade. Mas se você encontrou alguém leal, grude nele, grude nela, agarre. Porque esses valerão a pena, porque o Senhor está investindo neles. Eu quero ressaltar também, o Senhor cita a habilidade das mãos de Davi. A Bíblia fala da perícia nas mãos de Davi. Perícia, habilidade. Ele sabia, ele trabalhava bem, mas era o empenho, era o zelo com o serviço que lhe foi confiado. E você tem dons que talvez não estão sendo exercidos, habilidades que talvez estão paralisadas. Você pode fazer o melhor com o pouco que talvez lhe foi confiado. Seja fiel no pouco e eu os honrarei no muito. Eu deixo aqui essa mensagem e ressalto algo que eu disse no início. O caráter é a pessoa que você é. Os dons é o que você faz. Os homens olham os dons. Deus olha o caráter. Então trabalhe nele. Busque a Deus e ore a Ele para que você tenha um caráter transformado. E o Senhor certamente virá ao seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua vida. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Eu quero liberar uma palavra de cura na sua casa hoje. Talvez você tenha tido problemas para dormir, insônias, noites de insônias, brigas, problemas psicológicos. O Espírito Santo está te visitando agora e te curando. O Senhor está mudando o cenário da sua vida. Essa palavra é para você entender que mesmo sendo o menor da sua casa, Deus não tem olhado o seu tamanho. Deus tem olhado o seu interior. O que Ele colocou aí dentro, o que Ele depositou aí dentro. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro com um tesouro no nosso interior. Por fora, talvez não temos valor algum, mas o que foi colocado no nosso interior, e isso sim é precioso. E é isso que o Senhor tem valorizado. Que em nome de Jesus, as suas batalhas, todas as suas lutas, elas encontrarão um guerreiro, elas encontrarão uma guerreira, alguém que está lutando e verá o inimigo cair por terra, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Eu libero essa palavra sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Um despertar na sua família. Você foi eleito de Deus. Essa palavra é para você. Que Deus te abençoe e te dê força. Que esse tempo que nós ainda temos tido como uma paralisação mundial. O mundo parou, mas nós estamos sendo movimentados, estamos sendo trabalhados para um momento que Deus já preparou. Que Deus abençoe, Deus te guarde e reine na sua casa aí. Em nome de Jesus. Fique na paz, irmãos.